em diante. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Amém. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Senhor, eu te peço que esta palavra produza em nós, ó Pai querido, o resultado para o qual ela está sendo semeada. Senhor, ela mesma diz sobre si que ela é semente. Então que esta semente poderosa, Senhor, possa entrar em cada um de nós, ministrados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, e que nenhum de nós permaneça da mesma maneira, que todos os ouvintes da Tua palavra sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o Pai é um só. Meus irmãos, dentro da religião, vocês, eu, todos nós vamos observar o seguinte: nós temos basicamente 3 religiões no mundo que são monoteístas, que acreditam em um único Deus. O restante, a maioria, 99, alguma coisa por cento, crê que existem vários deuses na visão deles. Claro que eu estou falando deuses aqui no sentido com a letra minúscula, não que sejam deuses, mas são a crença dos povos. Quando você vai estudar as religiões do mundo, você vai descobrir que existem deuses e deusas na visão destas pessoas. A única cultura que quebrou o vínculo de deusas e deuses foi a cultura judaica. Porque quando Deus, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, se revela a Abraão e começa um povo através de Abraão, a cultura e o costume do povo passou a ser de adorar um único Deus. Por vezes na história, se você ler a Bíblia, você vai ver que eles caíram da fé. Eles começaram também a adorar deuses e deusas e a construir coisas que desagradavam a Deus. Como, por exemplo, altares de plantas. Eles plantavam bosques e adoravam. Como nós temos até os dias de hoje, todas essas culturas, se você for ler com cuidado, você vai ver. E em todas essas religiões que existem, você vai encontrar uma variedade de crenças, de filosofias, de ideias, de forma de se entender o mundo. Se você, por exemplo, for no Japão, você vai descobrir que no Japão existem milhares de deuses. Se você falar a palavra Deus no Japão, eles vão te perguntar qual Deus, porque são muitos deuses. A cultura oriental, ela tem muito disso. Não é tudo tem um significado. Nós aqui no Brasil somos bastante influenciados pela cultura
afro, que você vai ver que, por exemplo, a cultura dos deuses que eles buscam, que são os orixás, os guias, você vai observar que em cada uma dessas, por exemplo, tem um para a água, outro para a terra, e assim por diante. Então, normalmente, nas culturas, por exemplo, temos a influência da cultura indígena também. E você vai observar que na cultura indígena é semelhante. Você vai encontrar vários deuses para vários significados, várias coisas. E nós encontramos isso vastamente no material cultural que nós temos à disposição, material histórico. Então, se você chegar numa determinada cultura e falar Deus, a maioria delas vai falar assim, mas qual Deus? Na nossa cultura, aqui no Brasil, nós já temos uma visão um pouco diferente. Embora nós tenhamos a influência de outras culturas, como a oriental, como a cultura africana, como a cultura aqui mesmo da América, no final, você vai descobrir o seguinte, que dá ainda para entender, quando a gente fala Deus, a gente consegue ainda entender que é o Deus Todo-Poderoso da cultura judaico-cristã. Esse panorama que eu estou dando aqui para você, é para você compreender que no mundo, no antigo mundo, no novo mundo, quando você fala a palavra Deus, ela vai variar. As pessoas vão entender de diversas formas e de diversas maneiras. Isso está presente na cultura. Só que Deus, ele então já havia para o povo de Israel se revelado como Pai, mas agora Deus, ele vai se revelar à humanidade toda como Pai, porque veja a relação. Se você, por exemplo, for fazer um exame para descobrir quem é o seu pai, só um vai dar o resultado. Não tem como aparecer no resultado de DNA duas paternidades, dois pais, não tem, só tem um pai, assim como só tem uma mãe. Então não tem como você ter nascido de duas mães, de três mães. A gestação é feita em uma mãe. E a mesma coisa, a origem é um pai. Então agora, quando eu pego e começo a entender como Deus se revela à humanidade a partir de Cristo para todo mundo, nós vamos entender que a ideia de um está ligada ao Pai. Assim como nós temos um Pai biológico, nós temos um Pai todo-poderoso, criador de todas as coisas. Então, se eu chegar no Japão e apresentar Deus como Pai, qualquer japonês vai entender, porque ele também sabe que ele só tem um Pai, então só existe um Deus. Por isso que Deus se revela na figura do Pai. Você pode observar que nas diversas culturas a figura do pai ela é muito atacada. A figura do pai ela é muito desprezada, justamente porque o inimigo das nossas almas entende que quando você apresenta Deus como pai, qualquer pessoa sabe o que significa pai. Na nossa cultura, quem é que pode desprezar Deus como pai? Uma pessoa que, por exemplo, teve um pai que fez alguma coisa ruim com ela, uma pessoa que teve um pai que a abandonou, essa pessoa pode falar, poxa, Deus como pai, mas mesmo aquela pessoa que foi abandonada por um pai, ou que sofreu algum tipo de agressão por parte de um pai, ela sabe o que é um pai, ela sabe o que seria um pai ideal e o que é um pai que não é o ideal. Então, para todas as culturas, a figura do pai, ela está perfeitamente definida. Por favor, diga-se comigo, pai, significa homem que gerou um ou mais filhos. Genitor, aquele que gera. Gerar significa procriar, causar, fazer aparecer, fazer produzir, desenvolver-se. É bem claro o significado da palavra pai. Então o pai é o genitor, é aquele que gera. Dentro desta visão, Deus, através de Jesus Cristo, ele se apresenta como pai. Como eu disse no início, pai só tem um. Então, aqui não adianta discutir com a ciência.
Tá certo? Não adianta, não tem jeito, é a ciência que prova através do exame. Todo mundo aí, por aí fora, fala muito de ciência, que fulano um determinado grupo é negacionista, então pronto, então vamos na ciência, está lá, a ciência. Se você fizer um exame de sangue para descobrir o sexo da criança, vai sair lá, e vai dar um exame científico dizendo se é menino ou menina, exame, não estou falando de, inventou, ou fulano falou, não, estamos falando de exame. A mesma coisa a paternidade. Quando, por exemplo, aqui no Brasil, hoje acontece o seguinte: um homem, quando ele gera um filho, a justiça brasileira obriga a mãe a indicar quem é o pai, porque não pode ter a ausência do nome do pai no registro da criança. Ainda bem que hoje temos essa lei. Então, às vezes, por exemplo, uma mulher que tem uma certa dúvida de quem pode ser o pai, ela pode indicar quantos nomes ela quiser ali para fazer o exame de DNA. E eu já acompanhei casos assim, em que 3 ou 4 pessoas vão fazer o exame e lá diz quem é o pai. Recentemente, eu estive conversando com uma pessoa que a criança, o homem acreditando que era o pai, mas como a criança estava sob o conselho tutelar, teve que fazer o exame de DNA. E no exame de DNA, deu que o homem que estava com a criança não era o pai, e era outro. Então, assim, uma situação que os conselheiros teriam que avisar aquele pai que estava ali cuidando da criança, que ele não é o pai biológico, que o pai biológico, para completar a situação, era o padrasto que morava com a pessoa em casa. Então, uma situação terrível, bem pior. Mas o exame de DNA indicou quem era o pai biológico. Não tinha jeito. O que eu quero mostrar para vocês? O pai dá para descobrir quem é. Então, não adianta nos dias de hoje, um pai, como era no passado, se esconder, querer fingir que não foi ele, que ele não é o pai. Não, hoje, através do exame, tem como comprovar quem é o pai. Então, a paternidade, ela não pode ser escondida hoje aqui no nosso contexto cultural. Tem que aparecer. Então, irmão, se você tiver algum filho perdido por aí, ele vai acabar batendo na sua porta, dizendo: papai, você é meu pai. Entendeu? Por quê? Porque hoje, se a mãe indicar, a justiça vai atrás, para que o homem faça o exame. Eu gosto muito, inclusive, desta lei, acho bem pertinente. Preste atenção agora. Você sabe a definição de pai. Mesmo que você tenha tido algum problema, não vamos entrar nessa questão, mas você sabe o que é um pai. E a maneira como Deus, ele se revela agora à humanidade, através do seu Filho Jesus, é como pai. Como eu disse que tem que ter um pai só, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 8, o Senhor, ele está tratando com as pessoas. 8,37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Estavam falando do pai biológico, da descendência. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aqui, irmãos, é uma revelação triste. Porque Deus está falando assim: o comportamento daquela geração, daquelas pessoas que ele estava falando com elas, não agradava a ele. E ele disse: vocês não são filhos de Abraão no comportamento, porque no comportamento vocês não estão se comportando como ele. Mais ainda, vocês não são filhos de Deus, porque o próprio Filho de Deus estava ali diante deles, e ele sabia que eles não eram filhos de Deus, porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. E Jesus levantou um pai para eles. Ele falou assim: olha, o DNA de vocês que foi feito deu que o pai de vocês é o diabo, o inimigo das almas dos homens. Eles se irritaram com Jesus. Como que espiritualmente falando alguém pode ser filho do diabo? Como que espiritualmente falando alguém pode ser filha do diabo? Como que espiritualmente falando alguém pode ser considerado filho de Deus? Como que espiritualmente falando alguém pode ser considerada filha de Deus? É isso que Jesus está ensinando. Jesus está mostrando que o comportamento de quem é filho de Deus é identificado de forma fácil. O comportamento de quem é filho do diabo, do inimigo das nossas almas, também é diagnosticado facilmente. E aqui, irmãos, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Aquilo que nós demonstramos no nosso dia a dia, aquilo que nós demonstramos na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, vai dizer se somos filhos do Pai Celestial ou se somos filhos do inimigo das almas dos homens. Se estamos praticando aquilo que agrada a Ele, se estamos fazendo o mal, se estamos praticando aquilo que desagrada a Deus. A questão aqui é que na maioria das culturas, inclusive na nossa, nós acabamos ao longo da vida enxergando o nosso Pai como Deus, como aquele Deus onde nós oferecemos alguma coisa para Ele e Ele nos dá algo em troca, como se fosse uma troca. Nós ouvimos muito essa palavra oferenda, para que a entidade responda, para que o tal Deus responda, nós temos que oferecer alguma coisa, entregar uma oferenda e depois receber aquilo em troca. Só que aqui, a relação com Deus não deve ser pautada dessa forma. A ideia aqui é que Ele é o Pai e nós somos os filhos, no plural. A relação com Deus não é uma relação de oferenda, mas é uma relação de vida, de vivência, de casa, de comportamento, de você ter o comportamento que expressa a cultura da sua família, a cultura da sua casa. Tem casa que o macarrão é muito forte, todo mundo gosta muito de macarrão. Tem casa que as pessoas gostam muito de peixe, comem muito peixe. Tem casa, cada família tem uma cultura, uma comida típica da casa que todo mundo come e gosta, é uma característica daquela família, é uma característica daquela casa. Então, irmãos, nós, na casa do Pai, vamos ter as características da cultura do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Se somos filhos de Deus, vamos demonstrar isso naturalmente. Isso vai ser a expressão da nossa vida, vai ser a nossa forma de nos comportarmos. Por exemplo, aquela pessoa que busca a Deus como Deus, na visão de que eu faço para Ele, Ele faz para mim, eu ofereço alguma coisa, Ele me dá alguma coisa de volta, esta pessoa, ela vai ter dificuldade em manter a sua fé, ela vai ter dificuldade de estar na presença de Deus, porque quando ela começar a ver os defeitos, os problemas, as dificuldades, ela vai querer abandonar, ela vai querer deixar. A mesma coisa dentro de uma casa, dentro de uma família. Quando uma pessoa, ela vai
ela nasce, ela cresce, ela aprende dentro daquela família qual alimentação ela deve ter, quais horários ela deve acordar, quais horários ela deve dormir, qual escola ela deve ir. Tudo isso é proporcionado pela família. Então você aprende a cultura da sua família, você aprende o comportamento e você cresce naquele ambiente. Não dá para você dizer, olha, fulano não é mais meu pai, ciclano não é mais meu tio, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais parentes. Não existe isso. Por quê? Onde você for, está no seu documento, está no seu registro. As pessoas viram você crescer naquela casa. Eles vão perguntar, você não é o filho do fulano? Você não é tio de fulano de tal? Porque você já está marcado na família onde você cresceu. Porque para você chegar no estágio onde você chegou, alguém teve que te dar banho, alguém teve que te dar comida na boca, alguém teve que te limpar, alguém teve que cuidar de você. Então este cuidado reflete a marca. Tem foto com você criança, tem você crescendo, tem toda a história da sua vida. Não tem como você chegar e falar, eu não sou mais, eu não pertenço mais a esta família, eu não pertenço mais a estas pessoas. Irmão, se você é filho de Deus, o DNA de Deus está na sua vida, a marca de Deus está em você. Esteja você onde você estiver, essa marca vai te acompanhar e todo mundo vai falar, é filho de Deus, é filha de Deus, nasceu na casa de Deus. É natural, não tem muito esforço. Às vezes, irmãos, as pessoas não percebem os traços por si, mas outros que estão ao redor percebem. Falam, olha, você anda igual ao seu pai, você come igual ao seu pai. As pessoas veem o traço. Olha, o seu comportamento é igualzinho da sua mãe. Olha o jeito que você anda, olha como você fala, porque você carrega esses traços de forma natural. Jesus, na sua ministração, no texto principal que nós lemos, Filipe queria que Jesus mostrasse o Pai. E aí Jesus falou, se você está me vendo, você está vendo o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu carrego o DNA, eu carrego a estrutura óssea, eu carrego a estrutura física, eu carrego em mim, não tem jeito, não dá para negar. E aqui, o Senhor Jesus, Ele nos revelou Deus como Pai. O que a igreja verdadeira não perdeu? Uma coisa essencial. Quando nós chegamos, encontramos um irmão, uma irmã, nós falamos, paz irmão, paz irmã. Nós cumprimentamos como irmãos. Às vezes a gente nem sabe o nome de todo mundo, mas a gente cumprimenta. A gente fala, paz irmão. Aí ele responde, paz irmã. Por quê? Porque a gente se trata como irmãos, a igreja verdadeira de Deus. Em alguns lugares já se tirou isso, tá bom? Eles não falam mais irmão, não falam mais irmã, é pessoal, e aí irmão, ei, não tem nem cumprimento mais. Mas nas igrejas verdadeiras, nós temos a visão de irmãos, nós somos irmãos. Isso é básico numa igreja, paz irmão, paz irmã. Vocês vão ver que no cartãozinho aí, no envelopezinho que a nossa irmã Marcela fez do cartão de membro, ela escreve irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, ou seja, pertencemos à família de Deus, pertencemos à família do Pai Celestial. Você está incluído, você está dentro dessa casa, você faz parte desta família. Esta visão nós preservamos. Porém, meus irmãos, em lugares onde não se preserva, em lugares onde a propaganda, a chamada não é para casa, então muitas pessoas ao longo do tempo, eles perderam a visão que a igreja é a casa do Pai. Muitas pessoas acham que a igreja é um local onde eles vão para outros motivos, e não para congregar, e não para estar junto com os irmãos, e não para estar em comunhão com os irmãos. Uma das características de uma família é que não tem ninguém perfeito.
Uma das características de uma família é que você sabe o defeito de todo mundo. Você sabe o que cada pessoa faz. Aí você falou, fulano vai fazer isso agora. Aí lá não falei, ela fez. Toda vez faz a mesma coisa. É assim. Aí você vai ver, por exemplo, na igreja, eu cresci na igreja. Então eu tenho, graças a Deus, esse privilégio de saber todos os corinhos que as irmãs cantavam nos cultos dos lares. Sempre os mesmos corinhos. A irmã fulana de tal, a irmã Margarida está com oportunidade. Eu já sabia qual o corinho que ela ia cantar. Desde o dia que aceitei Jesus. Aí vai lá, agora vamos dar oportunidade para a irmã Tereza. Aí a irmã Tereza, ela ia cantar aquele mesmo corinho. Então a gente ia, cantava a mesma coisa, falava a mesma coisa. Tem pessoas na nossa família que falam assim, ó, eu já te contei da vez que eu estive no Rio de Janeiro? Já contou 100 vezes. Aí você fala, você já me contou, será? Aí começa a conta a mesma coisa toda vez, todo encontro, toda conversa. E o detalhe é que na maioria das vezes você ri da mesma história várias vezes, porque você começa a lembrar de quando era pequeno, de quando acontecia isso, quando acontecia aquilo, aí todo mundo ri, a mesma história contada várias vezes, porque você já sabe que aquilo ali, aquela pessoa já vai fazer, você tem meio que, você fala, ó, esse aí não tem jeito, ele vai falar isso agora, fulano vai fazer aquilo, fulano vai fazer aquilo outro, porque é família. Quando você tem ideia de família, quando você tem ideia que você está na presença de Deus, na casa do Pai, junto com seus irmãos, você constrói diferente na sua cabeça. Você não vai mais querer cobrar um resultado. Você não vai mais querer ser agradado. Você vai olhar na casa e ver o que tem que ser feito nessa casa. O que está precisando? Você vai ajudar o andamento da casa. Porque todo filho bem criado, ele aprende a mexer com a vassoura, a mexer com o rodo, a mexer com tudo de limpeza na casa, aprende a fazer uma comida, porque tudo dentro da casa tem que partilhar, tem que fazer. Então muitas vezes, meus irmãos, nós não temos esta visão quando nós estamos na presença de Deus. Nós às vezes achamos, por causa dessa contracultura de deuses, que as pessoas estão na presença do Senhor ou para serem semideuses, pessoas que eu tenho mais contato com este Deus, eu sou mais perto dele, ou as pessoas estão nos lugares para receber, ou são aqueles que são mais íntimos, ou são aqueles que são mais distantes. Agora, na casa de Deus, na igreja de Jesus, é diferente, porque todos somos irmãos, entende? Nós partilhamos o mesmo, nós compartilhamos. E a visão que Deus está nos passando é de família. O nosso pai é um pai de família, o único pai que nós temos. E quem não consegue conviver é porque não tem Deus como pai. Irmão, você tem que aprender a tolerar. Por quê? É da sua família. Você tem que aprender a amar. Por quê? Porque é da sua família. Você tem que aprender a ouvir. Por quê? Porque é da sua família. Eu sei que é a mesma ladainha toda vez, mas eu vou ouvir. É da minha família, é meu avô, é meu tio. Eu já sei, vou ficar tranquilo. Ele vai terminar, depois amanhã vai contar a mesma história de novo. É assim, meus irmãos. Em casa você tem que aprender isso. Agora, se nós não aprendermos a conviver como família, se nós não suportarmos a fadiga, a dificuldade, os problemas, nós, irmãos, vamos perder o foco de Deus. Nós vamos buscar, como o povo do mundo busca, outros deuses. Nós vamos buscar resultados. Nós não vamos buscar a vida eterna. Nós não vamos buscar o Deus Todo-Poderoso que nos faz como irmãos, nos faz como seus filhos. Nós vamos buscar alguma coisa que vai completar um vazio, uma situação que nós queremos preencher. Aqui, irmãos, a ideia é a seguinte: quando vem o nascimento de um bebê, a família está lá e recebe aquele bebê e cuida daquela criança, e aquela criança se torna como eu e você, adultos. Só, irmão,
que quando a pessoa fica doente, quando ela está mal, quem vai estar lá é a mesma família, ela vai estar lá do lado. E quando aquela pessoa vai para a eternidade, acontece a morte, quem vai acabar e levar o caixão para o enterro é a família. Nós vivenciamos tudo isso já na nossa família. Nós já vivenciamos nascimento, nós já vivenciamos enfermidade, nós já vivenciamos morte, nós já vivenciamos todo tipo de coisa da nossa família. Então, irmão, entenda uma coisa: você é da família de Deus, você é filho do Pai Celestial, você é filha do Pai Celestial. Então você vai viver como família, você vai viver na presença de Deus assim. Jesus, ele mostrou claramente o que ele queria. Ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. A mesma coisa devemos ser nós. Nós precisamos dizer isso: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço parte da obra de Deus e o Senhor faz parte de mim. Versículo 31 de João 14. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. É para isso. Por que nós estamos aqui neste mundo? Para fazer como o Pai nos ordenou, para fazer como o Pai nos mandou. Por que nós estamos aqui? Para mostrar ao mundo quem é o nosso Pai, é Deus. Agora, infelizmente, meus irmãos, aqueles que são filhos do diabo vão mostrar, é o que vocês têm visto vastamente através da internet e das redes sociais. A nossa sociedade está cada vez mais aumentando o número de homicídios, o número de estupros, o número de maldades, o número de roubos, o número de assaltos. Porque, infelizmente, meus irmãos, as pessoas que têm esse espírito de tomar o que é do outro, de pegar as coisas à força, essas pessoas, elas não têm o Espírito Santo, elas não têm o Espírito de Deus, e elas estão se apropriando, elas estão sendo cada vez mais violentas, porque o pai delas, o diabo, ele faz todas essas coisas, ele é homicida, como vocês ouviram na leitura, ele é mau. Mas nós não, irmãos, nós não estamos na maldade, nós não praticamos o mal, nós praticamos aquilo que agrada ao Senhor, o nosso Pai. Nós vivemos para a glória de Deus. Isso muda tudo nas nossas vidas. A sua relação com os irmãos, com as pessoas, com todos ao seu redor, quando você reconhece Deus como Pai, quando você reconhece Deus como guia, como você sabe que Ele te gerou, e Ele te gerou para quê? Para uma prática boa, para coisas normais, coisas que agradam a Ele, coisas que louvam a Ele. Nós, irmãos, não estamos aqui para praticar o mal, estamos aqui para praticar o bem, estamos aqui para fazer aquilo que apoia o próximo, que ajuda o próximo. Hoje, você está sendo revelado, está tendo um DNA ao vivo aqui para você. Foi revelado, você é um dos filhos de Deus. Irmã, foi revelado hoje, você é uma das filhas de Deus, e Deus tem pressa em trabalhar nas nossas vidas. Nós somos representantes dele aqui neste mundo, e nós vamos glorificá-lo através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus.